Você está no canal de YouTube Alan Pereira Oficial. Sejam todos bem-vindos. Olá pessoal, que a paz seja com todos. Sejam todos bem-vindos ao programa Aprendendo com os Animais. É uma grande satisfação estar com você neste maravilhoso sábado, 25 de maio de 2024. Estamos iniciando pelo canal de YouTube Alan Pereira Oficial mais um programa Aprendendo com os Animais. No terceiro programa de hoje, vamos conhecer mais um animal que vai nos trazer grandes lições de vida. E o animal de hoje se chama a sanguessuga. Mas antes de conhecê-lo, primeiramente vou fazer a audiodescrição para os nossos telespectadores deficientes visuais saberem como está o cenário do programa. Eu estou de pé, vestindo uma calça preta social, um cinto preto, uma blusa social na cor branca e uma gravata preta. Sou um homem magro, de cor negra, de 1,80 m de altura aproximadamente, cabelos pretos mais ou menos lisos, que está um pouco grande, e de barba feita. Atrás de mim temos várias árvores e plantas e vemos a luz do sol refletindo no chão e nessas plantas. Este programa está sendo gravado no Parque das Mangabeiras, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Este programa é baseado no livro de Jó, capítulo 12, versículos 7 a 10. Vamos agora conhecer o nosso animal de hoje que vai nos trazer grandes lições de vida, que são as sanguessugas. Provavelmente, você deve estar perguntando: mas Alan, como assim? O que esse animal tem de bom a nos ensinar? Porque quando se fala em sanguessugas, logo lembramos de perdas, prejuízos. Como assim? Me explique. Pois bem, de fato, a sanguessuga representa perdas, mas apesar da sua representação, este animal tem sim algo de bom a nos ensinar. E neste programa você vai conhecer esta lição. Mas antes da gente conhecer esta belíssima lição, primeiramente precisamos conhecer um pouco a vida das sanguessugas, saber como vivem, do que se alimenta, a que grupo pertence, enfim, para que possamos compreender melhor a lição que ela tem a nos passar, ok? Vamos lá. Provavelmente, em algum momento na sua vida, você já ouviu falar nesses nomes: Anelídeos, Nemateumintos e Plateumintos. Estes são 3 grupos de animais com corpo alongado. Esses animais são invertebrados, ou seja, não possuem coluna vertebral. Vulgarmente, são conhecidos como vermes. Mas apesar dos nomes esquisitos, esses animais são bastante conhecidos de todos. Quem nunca ouviu falar na minhoca, na sanguessuga, na lombriga ou na solitária? Com certeza sim, na escola, na aula de biologia, ao estudar os seres vivos, ou no hospital, ao ouvir o médico dizer: você vai ter que tomar remédio de vermes, porque está com lombrigas. Ou no quintal de sua casa, ao se deparar com várias minhocas. Ou simplesmente aquele ditado: aquela pessoa é uma sanguessuga. Pois é, né? Desses animais citados, vamos falar das sanguessugas, que é o animal escolhido do programa. Afinal, quem são as sanguessugas? A sanguessuga pertence ao grupo dos anelídeos. Os representantes deste grupo têm o corpo comprido, cilíndrico, mole e constituído por uma grande quantidade de anéis.
Daí o nome do grupo, pois anelídeos significa que tem anéis. Alguns anelídeos vivem no mar, outros na água e na terra. Há ainda os que são exclusivamente terrestres. Os anelídeos foram divididos em 3 classes: poliquetas, oligoquetas e aquetas, também chamados de hirudíneos. Essa classificação foi feita com base na presença e no número de filamentos locomotores, as cerdas. As cerdas são responsáveis pela locomoção do animal. Dessas 3 classes, vamos apenas conhecer o grupo dos hirudíneos, do qual pertencem as sanguessugas. Classe dos hirudíneos. Os animais pertencentes a esse grupo têm o corpo mais ou menos achatado e não possuem cerdas. Como exemplo, temos as sanguessugas. Elas vivem na terra ou na água. Possuem 2 ventosas nas extremidades do corpo. A ventosa anterior é menor e está situado em volta da boca. Esta contém 3 lâminas cortantes, parecidas com dentes. Agora vou apresentar-lhe uma curiosidade. Por que a sanguessuga tem esse nome? A sanguessuga tem esse nome porque ela se nutre de sangue de outros animais, ou seja, é um parasita. Fixa-se à pele do seu hospedeiro por meio das ventosas e faz nela um pequeno corte com o auxílio das lâminas que possui na boca. Através desse corte, ela é capaz de sugar uma quantidade de sangue cerca de 8 vezes superior ao peso do seu corpo. Mas nem todas as sanguessugas se alimentam de sangue. Há espécies que são carnívoras. No mundo existem cerca de 700 espécies de sanguessugas. Algumas espécies medem 6 milímetros, já outras podem chegar até 45 centímetros. O tempo de vida de uma sanguessuga é entre 2 a 8 anos. Agora vou apresentar-lhe outra curiosidade. Antigamente, as sanguessugas eram muito usadas na medicina para tratamento de hematoma. Vou ler aqui para você, no livro de ciências, um trecho que fala desse assunto. Sanguessugas medicinais. Essa espécie de sanguessuga, Hirudo medicinalis, encontrou um lugar na medicina moderna para o tratamento de hematoma, uma acumulação de sangue nos tecidos do corpo que resulta de ferimentos ou doenças. As sanguessugas produzem uma substância analgésica que inibe a dor. Por isso, seu hospedeiro não sente dor ao ser sugado. A sanguessuga fixa sua ventosa perto da região afetada e faz um pequeno corte onde deposita uma substância anticoagulante. Essa substância impede que o sangue coagule e dissolve os coágulos já existentes. Este texto é adaptado de Solomon et al. Biology, página 629. Este trecho que acabei de ler foi retirado do livro de Ciências e Educação Ambiental, Os Seres Vivos, 6ª série, do autor Daniel Cruz. A página é de número 155, a tinta e no braille 735.
Agora, vou passar para você uma instrução. Acabamos de ver que a sanguessuga produz uma substância analgésica que inibe a dor. Por isso, seu hospedeiro, ao ser sugado, não sente dor. Portanto, tome cuidado ao se banhar nos córregos, rios e lagoas, para que você, por acidente, não venha engolir uma sanguessuga ou ela venha se grudar na sua pele sem você saber. Portanto, tome cuidado. Então, acabamos de conhecer um pouco a vida das sanguessugas. Agora, vamos conhecer a belíssima lição que ela tem a nos passar. Peço agora a você que, por favor, pegue a sua Bíblia Sagrada e abram comigo no Antigo Testamento, no livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 15. Vamos ler apenas a parte A. A parte A é a primeira parte do versículo. Provérbios, capítulo 30, versículo 15. Está escrito: a sanguessuga tem duas filhas, a saber, Dá. Vou ler de novo. A sanguessuga tem duas filhas, a saber, Dá. Interessante é o nome das filhas da sanguessuga, Dá. O capítulo 30 do livro de Provérbios foi escrito por um homem de Deus chamado Agur. Este homem, inspirado por Deus, traz aqui vários assuntos, dentre eles, os animais. Quando ele fala dos animais, ele traz consigo uma lição de vida. Mas, quando se fala na sanguessuga, o caso é diferente. Como você sabe, a sanguessuga representa perda. E você deve estar se perguntando, mas Alan, por que Deus falaria desse animal se ele não tem nada de bom a nos passar? A resposta é bem simples. Deus, ao citar este animal aqui, ele apresenta o seguinte neste versículo. Aqui nós vemos uma figura de linguagem, a metáfora. O que é uma metáfora? A metáfora é uma comparação indireta. E aqui nós lemos: a sanguessuga tem duas filhas, a saber, Dá. Deus aqui, ele, em outras palavras, ele está dizendo: cuidado. Tem pessoas que têm o comportamento de uma sanguessuga. Ou seja, aqui, em vez de uma lição propriamente dita, nós temos um conselho, nós temos um aviso, um alerta. Cuidado, tem pessoas que têm o comportamento de uma sanguessuga. Então, o que nós aprendemos aqui ao ler este versículo, citando este animal, a sanguessuga, nós vemos aqui um conselho, um alerta para nós. E de fato, existem pessoas sim que têm esse comportamento. Sabemos que não são todas. Sendo assim, vou apresentar agora dois tipos de comportamentos. O primeiro comportamento é daquela pessoa que se comporta como um parasita, um sanguessuga, e que não agrada a Deus. E o segundo comportamento é aquele que verdadeiramente devemos ter, aquele
que agrada a Deus. Então, vou apresentar aqui alguns exemplos de cada um. Vamos então ao primeiro exemplo. Certamente você deve ter notado quando vai acontecer uma festa, uma comemoração, e então se pede que traga algumas bebidas ou alimentos, alguma coisa de comer. E então você vê que a pessoa diz assim: "Ah, eu não vou ir à festa porque eu não tenho como comprar nem um refrigerante e muito menos algo de comer". Aí a pessoa diz assim: "Não, tudo bem, não tem problema não, venha à festa assim mesmo, né? A sua presença é muito importante". Ou então, tem aqueles que até contribuem, mas geralmente contribui apenas com o refrigerante. Somente isso. Nunca se esforça para contribuir com algo a mais. E também há aqueles momentos que às vezes nem é para contribuir com algum tipo de alimento ou bebida. Às vezes a festa é paga. E aí eles dizem assim: "Bom, gente, a festa ela é paga. Para poder entrar aqui vocês teriam de pagar, por exemplo, R$ 40. Nossa, eu não vou poder comparecer não". Ou então, às vezes nem é o local que é pago, às vezes é o carro que é alugado, o micro-ônibus, a van ou ônibus. A van vai ficar R$ 15 para cada um. E mesmo assim, a pessoa também, você vê que tem certas pessoas que mesmo assim dizem: "Não tem como eu pagar, né? Conseguir pagar". Olha, aí alguns ficam assim: "Ah, mas Deus vai prover". E realmente, não estamos negando a eficácia da provisão de Deus, porque Deus é o Deus da provisão. Mas tem gente que fica só esperando. Há outros que falam assim: "Ah, eu sei que alguém vai custear para mim". Então eles já são acomodados e têm esse tipo de pensamento e agem dessa forma. São parasitas, sanguessugas. Olha, quero deixar aqui uma observação. É claro que existem aquelas pessoas que estão passando por algum momento de necessidade e, de repente, não vão mesmo poder contribuir. Isso faz parte. Qualquer um de nós podemos, em algum momento da vida, passar por essa extrema necessidade e não ter ali o recurso. Isso pode acontecer. Mas, meu caro telespectador, telespectadora, você precisa entender que existem aquelas pessoas que infelizmente se comportam assim como um parasita. Um segundo exemplo, agora é na família. Sabe aquele filho, aquela filha, aquele neto, aquela neta que é um parasita, que é um sanguessuga, que não faz nada dentro de casa, não ajuda em nada. Alguns ficam na rua o dia todo, já outros, quando não sai de casa, fica o tempo todo enfiado no quarto, ali, ouvindo música no celular, ou então o dia todo na rede social, ou só jogando videogames, ou simplesmente enfiado na televisão, ou só ouvindo rádio. Ou seja, a pessoa não faz nada, dorme tarde, acorda tarde, é um verdadeiro sanguessuga. Só vive sugando as coisas e não contribui com nada, só quer receber. E tem aqueles também que são piores ainda. Eles só abusam do salário dos pais e dos avós. E ainda, se forem idosos, abusa do benefício deles da aposentadoria. Então, há aqueles que fazem isso. E há aqueles também que, infelizmente, eles agem dessa forma. Eles até trabalham, mas eles não gastam nem um centavo do seu salário. Eles dizem assim: "Para que eu vou gastar o salário meu?
Eu estou morando com minha mãe mesmo, com meu pai, estou morando mesmo com minha avó, com meu avô, para quê? Vou gastar? Não, eu vou guardar aqui e simplesmente eles mesmos colocam tudo dentro de casa, não precisa. Ou seja, essa pessoa até trabalha, mas nunca tira um centavo para poder comprar um gás, pagar uma luz, pagar uma água, comprar nem sequer um arroz ou feijão. A pessoa não contribui com nada. É um verdadeiro parasita, um sanguessuga. E isso é muito triste. Claro que, claro que não são todas as pessoas que agem assim, e isso devemos, né, deixar essa observação. Mas, infelizmente, existem pessoas, filhos e filhas, netos e netas que agem dessa forma. E se você chegar para eles e dizer, você tem que contribuir, já que você está trabalhando, a pessoa diz assim, agora quer dizer que você quer mandar no meu salário, é? Quer dizer que agora você quer ditar o que eu devo fazer com o meu salário? E se eu não fizer, o que você vai fazer? Você vai me obrigar? Ou seja, além de ser um sanguessuga, é um ingrato, é uma ingrata. Infelizmente, tem pessoas que agem desse jeito. Um outro exemplo, tem pessoas que se aproximam de você e vê que você é meio ingênuo e aproveita da sua bondade, da sua generosidade. E aí a pessoa começa a tirar ali proveito da sua vida, começa a parasitar você. Existem esse tipo de pessoas e elas vêm com o papo de que é seu amigo, sua amiga, que gosta muito de você, enfim. E aí começa ali de pedir uma coisa, amanhã te pede outra, né, emprestado. Tem coisas que você dá realmente e aí a pessoa vai ali tirando proveito de você. Claro, né? Isso é muito triste. Mas tem pessoas que fazem isso. São sanguessugas. E se for além ainda, a pessoa daqui a pouco está te pedindo dinheiro, pedindo que você compre algo com seu dinheiro, com seu cartão de crédito, enfim. A pessoa ela vai aproveitando vai aos poucos sugando de você tudo que ela puder sugar. É claro, a gente sabe que não são todas as pessoas que agem assim, mas infelizmente existem essa classe de pessoas que tem esse tipo de comportamento. Um outro exemplo, tem pessoas que só entram em contato com você quando tem de pedir alguma coisa. Só te procuram quando tem de pedir alguma coisa. Você vê que nunca ela procura você simplesmente por amizade ou por algo. Ela simplesmente só quer você ali naquele momento só para tirar algo de você, só para parasitar. Então, tem pessoas que agem desta forma. Não é uma atitude legal, né? Um outro exemplo são aquelas pessoas que elas, por exemplo, elas nunca dão nada a ninguém. E aí você fica assim admirado, nossa, essa pessoa me deu algo, essa pessoa fez algo para mim. Mas cuidado, uma pessoa que tem esse comportamento de parasita, esse tipo de pessoa nunca dá nada a ninguém. Se der, você pode ter certeza que daqui a pouquinho vai estar cobrando de você. Parece que fez algo de graça, né? Parece que não, né? Que realmente deu. Mas não, essa pessoa vai cobrar. Daqui a pouco essa pessoa tá ali. Ô fulano, você me dá R$ 1? Fulano, você me dá R$ 10? Fulano, você tem R$ 40 para me dar? Ou seja, a pessoa está cobrando o que fez para você. E aí você pensa que a pessoa te deu, que a pessoa nada, que nada, né? Infelizmente, há esses tipos de pessoas. Outro exemplo. Sabe aquela pessoa que só aparece no café da manhã, ou no almoço, ou no café da tarde, ou na janta?
Esse é aquele parente ou aquele vizinho sanguessuga. Só aparece para comer e depois vai embora. Pois bem, esses foram alguns exemplos de pessoas que têm esse tipo de comportamento, mas é claro que não são todos que agem assim. E também devemos observar que, de fato, tem pessoas que estão passando por momentos de dificuldade financeira na vida, e elas virão nos procurar para pedir ajuda, e devemos socorrer, pois todos nós estamos sujeitos a passar por momentos difíceis na vida. Mas também devemos vigiar, pois tem pessoas que preferem viver a vida inteira como um parasita. Agora, como é que a gente faz para identificar esses tipos de pessoas parasitas? Temos aqui duas formas. As principais: elogios. Olha, geralmente, ou melhor, antes de tudo, devemos lembrar que a sanguessuga, nós aprendemos aqui, que ela libera uma substância analgésica que inibe a dor. Então, quando ela vai sugar ali o hospedeiro ele não vai sentir dor, né? Seja o animal ou pessoa, não sente dor, por causa desta substância que ela libera ali e então, enquanto fez aquele corte ali, vai servir como se fosse anestesia, não causa dor. A pessoa que tem esse tipo de comportamento, a substância analgésica dela se chama elogio. Isto mesmo. E de fato, gente, o elogio, ele deixa a gente, né, digamos assim, cheio de si. E tem pessoas que elogiam tudo em você, tudo. A pessoa elogia o teu local de trabalho, elogia a tua escola, o teu curso, a tua faculdade, elogia, se for uma pessoa que torce para algum time de futebol, mesmo a pessoa não sendo do mesmo time que você, ela elogia o teu time. Se for uma pessoa religiosa, elogia a tua igreja, os líderes da tua igreja, o teu ministério, enfim. Tudo isso a pessoa faz para ganhar você. É uma espécie de persuasão, é uma artimanha. A pessoa faz isso de forma sutil e a gente não percebe. Então temos de tomar muito cuidado. E tem uma segunda forma que a pessoa faz também, que é o agrado, né? Por exemplo, a pessoa vai lá no local do seu trabalho, vai lá visitar a tua empresa, aonde você trabalha, né? Porque a pessoa elogiou, mas a pessoa tem que também jogar, né? Então a pessoa sabe como jogar para te ganhar. Aí a pessoa também vai lá na tua escola conhecer, a pessoa vai lá conhecer aonde você faz a faculdade, o curso. A pessoa, mesmo sendo de outro time, ela é capaz de ir lá no Mineirão para acompanhar o jogo com você, né? Se for uma pessoa de religiosa, ela é capaz de assistir o culto na sua igreja, ela é capaz de ir à missa com você. Essa pessoa ela é capaz de ir ver o teu, né, assistir o teu ministério, enfim, seja e até na sua casa também. A pessoa também ela vai até na sua casa, elogia, enfim, a pessoa faz essa jogada toda para poder te ganhar. Principalmente que ela vê que você é uma pessoa ingênua. E nós devemos tomar muito cuidado com isso. Agora, é claro, devo deixar aqui uma observação. É claro que não são todas as pessoas que agem dessa forma. Tem realmente elogios que a pessoa faz, né? Tem pessoas sinceras. Essas pessoas sinceras, obviamente, elas não estão elogiando você simplesmente por má fé. Claro que não. Há elogios sinceros. Mas também a Bíblia nos alerta no livro de Provérbios que devemos tomar cuidado com os elogios. Elogio demais não faz bem. Esses foram alguns exemplos para que a gente pudesse conhecer o tipo de pessoas que agem como uma sanguessuga.
são comportamentos que não agradam a Deus, que Deus não se agrada, Deus detesta. E não devemos, em hipótese alguma, agir dessa forma. Ok? Bom, agora eu vou apresentar os exemplos de pessoas que agem de forma correta, que não têm esse tipo de comportamento, mas que têm um comportamento que agrada ao Senhor Deus. E nós vamos conhecê-los agora. Bom, o primeiro exemplo aqui que vou citar é sobre o dar. O dar sem pensar recompensa. No livro de Atos dos Apóstolos, nós lemos o seguinte: a melhor coisa é dar do que receber. Então, muitas vezes a pessoa só pensa em receber, só pensa em ganhar. Mas não, a melhor coisa é dar. Por quê? Porque quando você dá, você está agindo como o próprio Deus. Porque Deus é um Deus que abençoa. E é isso que Ele quer que nós sejamos, pessoas que abençoam. Nós devemos ser abençoadores, devemos abençoar a vida de outras pessoas e não tirar, ok? E é isso que Ele nos ensina, por isso que a melhor coisa é dar. Quando você dá, você tem uma satisfação muito melhor do que quando você recebe. E de fato isso acontece. A palavra também diz no livro de Salmos que o justo, ele se compadece e dá. O justo também, ele empresta. Então, este é o comportamento que agrada a Deus. Aquele que dá, aquele que se compadece e dá, aquele que empresta, aquele que dá sem esperar algo em troca, aquele que realmente abençoa. Na carta aos Hebreus, nós lemos que a pessoa mais importante é aquela que abençoa e não aquela que recebe. Então, isso é muito interessante o que Deus nos ensina. É esse o comportamento que devemos ter. Quando nós abençoamos, somos abençoados. Também, no livro de Provérbios, nós lemos o seguinte, no capítulo 11, versículos 24 e 25. Lá diz que há aqueles que espalham e se tornam cada vez mais ricas, mas há aqueles que retêm mais do que é justo e empobrece. Ou seja, nesse versículo 24, nós vemos aqui aquelas pessoas que sempre têm a mão aberta, que sempre abençoam, essas pessoas que espalham sempre têm mais. Já aquelas que são egoístas, elas acabam retendo até mais do que é justo. São pessoas que não gostam de abençoar. Essas pessoas cada vez empobrecem mais. Mas no versículo 25 diz que a alma generosa, esta prosperará. E aquele que rega será regado. Ou seja, quem é uma pessoa generosa, abençoadora, essas pessoas sempre têm para oferecer. Sempre têm para dar. E essas pessoas que sempre semeiam, sempre terão para colher. Então, é assim que devemos ser, ok? Mas eu quero abrir um parêntese aqui. Às vezes, nós estamos ali abençoando a vida de outras pessoas. E aí tem ali aquele sanguessuga. E às vezes, a gente acaba sendo ingênuos. E Deus, Ele jamais deixa a pessoa ser enganada. Porque se a pessoa estiver fazendo principalmente para Deus e não para os homens, você pode ter certeza que Deus não deixa a pessoa ser enganada. Aí Deus, por exemplo, Ele pode levantar pessoas e dizer assim: cuidado, fulano, tem pessoas que ficam se aproveitando da bondade das pessoas. Sei que você gosta de ajudar, mas cuidado, tem gente que abusa.
da bondade dos outros. Então Deus, ele é bom, ele é maravilhoso e ele jamais deixa os seus serem confundidos. Amém? Mas continua sim abençoando a vida de outras pessoas para que verdadeiramente você também seja abençoado, ok? Este é o verdadeiro comportamento que o Senhor quer que nós tenhamos e não o comportamento de uma sanguessuga, ok? Este foi o programa de hoje, Aprendendo com os Animais. Foi uma satisfação ter a tua presença aqui acompanhando o nosso programa. No próximo programa vamos conhecer mais um animal. O nosso quarto animal é a lagartixa. Este é um animal muito interessante e conhecido por todos. E este animal tem uma lição incrível a nos passar. E nós vamos conhecer no próximo programa. Fique à vontade para compartilhar este programa com quem você quiser, nos seus contatos, familiares. E também se inscreva no canal do YouTube Alan Pereira Oficial, do qual está sendo apresentado este programa. Deixe o seu like, se inscreva no canal para que você fique por dentro de todas as novidades postadas por aqui. Ficam todos na paz e até o próximo programa. Canal de YouTube Alan Pereira Oficial. Uma programação dedicada a você. Fique à vontade para compartilhar os nossos conteúdos. Ficamos agradecidos por sua companhia.